certeza. Tijolo, Muita educação. É isso, é isso. A Paula Eles jogam os pneus e a gente fala o texto. juntos para a gente falar de uma, né, em 2000, 20 anos atrás, estávamos lá. Caraca! Estica aqui, ó. Estica aqui, ó. Sendo que começamos em 99, então, na verdade, foram 21 anos atrás. E estamos aqui celebrando, enfim, celebrando só coisas boas, gente. Enfim, que barato mais a gente não fala. Tem certeza que é 21 anos, Olinto? Não me lembro. Absoluto. Não, Foram 20. 20 2000. Começamos em 1999, porque 2000 seriam os 500 anos do descobrimento do Brasil, e esse era um dos links que era para fazer com a montagem, que era os 500 anos do Brasil, e o Oswaldo escreveu a peça em 33. 30 anos, né? Tinha um intervalo de mais ou menos 30 anos entre quando o Oswaldo escreveu. Isso, Zé Celso e a nossa. E os 500 anos do Brasil. Tinha uns links assim que a gente fez. Aproximado, né? Tudo bem aproximado, né? 33, na verdade, ele escreveu, 67, depois foi quando a montagem, mais anos. 33. Era 33 anos, isso aí. Precisamente. Entrando, então, a primeira pergunta. Montar o Rei da Vela foi intimidante? Para quem? Para todos, porque foi a segunda montagem profissional depois da do Zé Celso. Uma boa pergunta, Lindo. Sim, boa. Entendi agora. Não, hoje, eu falei, cara, a minha memória, ela meio que não existe, né? Assim, meio que, sei lá, você puxa assim para... o melodrama que a gente conversou até foi... Achei até que a gente estava bem vivo em relação àquilo. Mas eu dei uma olhada nos materiais, assim, rapidinho, só para lembrar do Rei da Vela e tal, e vi que teve uma montagem dos Parlapatões, há não muito tempo, né? E aí vi um teaserzinho e foi uma sensação engraçada, porque parecia que eles ali, com a tradição de palhaço deles, de uma certa iconoclastia, e ao mesmo tempo uma tradição no teatro paulista, né? É um grupo sério, entre aspas, né? É um grupo sério no trabalho e tal. E era muito semelhante. Era muito semelhante. A coisa da palhaçada, da reverência, do deboche, música da Ludmilla no meio, música de não sei o que no meio. E aí eu tive uma sensação de uma certa euforia, de uma culpa intelectual que o Zé Celso, inclusive, quando teve aquele encontro fatídico lá, me colocou na gente, como se a gente tivesse que estar no lugar tal. Aquilo foi intimidante. Foi bastante. Aquilo foi intimidante, exatamente. Aquele encontro com o Zé Celso. Foi no ensaio geral, foi no ensaio geral, lembra? Ele estava no palco. Banho de água fria, né? Ela desligou o gravador, ela ficou intimidada. Ela ficou mal, ela desligou o gravador. A repórter? Termina aqui, que fiquei curioso para que o Kiki terminasse o raciocínio dele. Não dá para conversar assim, gente. Vocês ficam interrompendo. Porra! Que fique nos anais aí, não dá com essa gente. Assim não dá. Não é nada demais. É só uma sensação que ficou no lugar. Claro, uma peça, não só pela montagem da oficina, mas pela própria historicidade, importância dela, importância do Oswaldo, até hoje, como pensador, como esteta e tal, aquilo ali, a gente sempre poderia ter ido mais longe na compreensão daquilo, porque aquilo fala da história do Brasil de uma maneira muito constituinte, né? E a gente estudou e tal, mas com a sombra da montagem do Oficina, é claro que sempre fica o negócio. Quando eu vi essas imagens dos Palapatões, eu falei, cara, fizemos uma peça bem feita, legal, trouxemos aquele texto de volta, era divertido, tinha muita coisa, recurso de colagem, teatro de revista, televisão, assim, era muito rico. Então, assim, me deu uma sensação de euforia muito boa da gente ir na nossa verve. E, gente, honestidade é isso aí. Se eu estou ali, esse sou eu aqui agora. Então, exato. Pronto. O que não impede que a gente pense nos conceitos que estão ali historicamente e queira estudar mais ainda, o que foi o caso quando eu olhei esses materiais, sabe? Muito maneiro, muito legal, muito forte, Oswaldo, e muito forte a gente. Que bom de ter essa relação com isso. Acho que tem uma questão de época também, né, Kiki?
que a peça ela estreou aqui, 67, não é isso? É. Ela estreou em 67. O país numa efervescência política, uma questão social, política muito forte. A nossa geração já é a geração Coca-Cola. Estreamos numa época, anos 2000, que não tinha esse olhar. A nossa geração não tinha esse olhar. Não. Então, eu acho que assim, existia uma despolitização na nossa formação que descolava ela da função que ela teve em 67. Ela era peça para falar daquilo tudo. A gente não tinha, aquela peça não falava, a gente não tinha nem muito o que falar em 2000. Não estava entendendo muito o que falava. Essa é a verdade. Essa peça, se ele tivesse montado hoje em dia, ela teria um outro peso para a gente em termos de discurso do que falar. Acho isso. Total, claro. Eu acho que, na Mas verdade... acho que quando a gente pega você falou da historicidade, né, do texto e da montagem do Zé Celso, eu acho que quando a gente pega um texto assim para montar, a gente fica intimidado, que é inevitável, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que assim, a gente está fazendo, na verdade, um estudo, a gente está estudando, botar em cena é estudar, né? E a gente não pode perder a gente tem que se permitir estudar as peças, estudar e fazer de novo outras versões, sem a obrigação que a gente se coloca de tal altura, pelo menos, né? Enfim, eu acho que senão a gente fica muito intimidado mesmo, né? Então, eu acho que viva essa coragem da gente estudar as grandes montagens, da gente refazer, né, peças de sucesso e clássicos e tal, senão realmente a gente fica muito limitado, né? E também tem uma coisa, né, gente? A gente carrega essa sombra e é forte, assim, bem específico, porque, galera, ninguém de nós viu a peça. Todos nós ou não tínhamos nascido ou nascemos no ano, então não tem nem o que comparar, porque, gente, são dois mundos totalmente diferentes. E, assim, Gustavo, eu acho que sim, acho que naquela época a gente tinha coisas a dizer, sim. Montar o Rei da Vela era falar de um Brasil Fernando Henrique, privatização, Vale do Rio Doce, falar de um Brasil, que Brasil é esse, que tem de tudo, que tem agiotas e mulheres e gays. Olito, é claro que a gente tinha o que falar, tanto que a peça tocava nessa ferida, nessa coisa social, sobretudo. Mas você concorda que era um momento do Brasil que não tinha uma efervescência como em 67 e nem uma crise que a gente vive como hoje em dia. Sim, né? Concordo. Era um outro momento do Brasil. É claro que o Brasil nunca deixa de ter... com a semelhança do Brasil da época. Eu lembro da gente falar como é atual, como poderia ter sido escrito para hoje. Sempre tem esse caos. O Brasil é um karma, entendeu? Porque esse karma não passa. O Abelardo passa para outro Abelardo, que vem outro Abelardo. Sabe o que eu me lembro? Foi escrita em 67, né? A peça foi escrita bem antes. Então, 33. Então, né? Década de 30. Pois é. Mas sabe o que eu me lembro? A gente estreou no Banco do Brasil, foi super bem. Depois a gente foi para São Paulo, que seria talvez um problema para a gente, né? Porque lá, oficina, foi super bem também. Super bem, com críticas super legais. E a gente terminou em Brasília, que foi o máximo. Que foi super Eu não estou lembrando de Brasília. A gente foi aonde? Foi o melhor público que a gente teve, o mais inteligente. Foi CCBB. CCBB. E a gente, sei lá, ainda tinha aquela situação que a gente ficava num hotel que estava para frente do Palácio. Alvorada. Pode crer. E lotava o teatro e ganhou, assim, uma proporção muito interessante. Então, a gente, de alguma forma, cumpriu também uma trajetória interessante, falando daquela época, do jeito que a gente queria falar. Não acho que a peça ela esquecia. Acho que a gente não esqueceu algumas questões que a peça carregava, sejam políticas e... Eu destacaria o videozinho da Heloísa de Lesbos fazendo um boquete na arma do Abelardo. Não, a peça tinha muita coisa legal, muita coisa legal. Agora, eu acho, já que a gente está falando disso, que assim, isso é esse vídeo também é uma peça histórica, né? No sentido da gente estar conversando, fazendo uma releitura de um momento que passou, né? Isso é
é um procedimento, né, histórico e tal. Eu acho interessante pensar que a nossa geração, ela até certo ponto viveu um certo gap de pensamento político. Sim. Claro, sem querer generalizar, evidentemente, né? 1000 pessoas tiveram 1000 formações e 1000 atuações diferentes, mas eu acho que teve uma história disso, de um afastamento de um pensamento do que se chamava como político depois da ditadura, e que hoje em dia está se transformando num outro pensamento sobre política, muito mais, a meu ver, complexo, interessante, menos binário, ligado a essa questão de comportamento, de sexualidade, de multiculturalismo, tal, que é um outro aprendizado. Então, a gente viveu algumas décadas ali como geração que a gente tinha esse problema assim, de não se situar na questão de o que é política e onde é que a arte e a política podem conversar de um jeito interessante e rico, né? Assim, que hoje em dia é muito diferente. Assim, todo pensamento performativo, por exemplo, que coloca a política em outro lugar, a ideia de partilha do sensível e tal, eu acho que tem um outro momento. E é interessante a gente lembrar, né, que sem querer generalizar nem categorizar. E tal. A impressão que eu tenho é que na montagem do Rei da Vela a gente se debruçou muito sobre a linguagem, né? Sobre a pesquisa da linguagem, como montar, né, o texto, né? Mais do que a discussão das coisas em si, do conteúdo em si. Eu lembro que a engrenagem que a gente fez lá no Muarama era tão legal porque a gente dividiu e fazia workshop, né? Uhum. A gente fazia workshop de linguagem. Era a minha próxima pergunta. O processo foi riquíssimo. Marcelo. Pergunta, olha. E a pergunta era que no início do processo os atores se dividiram para estudar um estilo ou um gênero, expressionismo, chanchada, etc. O que foi incorporado na encenação a partir dessas pesquisas? E como foi o processo de ensaio? A gente teve estudos assim, a gente tinha tinha as aulas de clown com o Marcelo, que era uma vertente que a gente fez muito, as improvisações, né? De triangular. De triangular. A coisa dos tambores do Lucas e a aula do passinho também, porque o Kiki também tinha muito a ideia dessa coisa de tentar trazer a política como dar uma renovada na relação, assim, de chamar a juventude, a galera. Ele falava e botar tambor, e botar vivacidade, botar carnaval, botar outras linguagens para poder falar da linguagem da maçaroca política, né? E a gente, o processo teve muito aula de tambor, né? Muita aula de clown. E tinha uma coisa... Tinha muitos improvisos, né? Expressionismo, cinema mudo. E alguém que lembra que a gente ensaiou mesmo, acho que 3 meses, né? 3 meses? Sendo que nos 2 primeiros ninguém sabia o que ia fazer. Acho que foi rápido, Kiki. Não foi no mínimo 4. 4 mesmo. No mínimo 4. O Muarama, sempre o Muarama, né? Muarama. E era a maior aberração social. Eu lembro que metade do processo a gente não sabia o que ia fazer. Vocês lembram? Que a gente ensaiava todos os personagens. Foi a primeira vez que a Companhia dos Atores fez isso. É verdade. Ninguém sabia o que ia fazer o quê. Durante um bom tempo. Não. Durante um bom tempo. Era muito legal. Olha, acho que foram os processos mais ricos, Melodrama e Rei da Vela, em termos dos que eu participei. Em termos de criação. Fez a produção da peça porque Bel Garcia estava grávida de Theo, é isso? Exato. Mas a direção de produção era do Marcelo Vale. Era minha. E teve direção do Emílio de Mello junto também, Emílio. né? Co-direção do Emílio de Mello, importante. Gente, importante. Fala!
Não, porque esse negócio da divisão, da pesquisa, assim, era uma coisa que, nesse momento, foi um momento que começou a sofisticar mais em termos de metodologia. E essas pesquisas eram super consequentes, porque cada grupo ia lá buscar, sei lá, o expressionismo alemão e fazer um pequeno seminário e também cenas da peça ao estilo para a gente usar. Isso não era à toa, porque tinha uma mistura de uma espécie de teatralidade farsesca que pegava elementos do clown, por um lado, do expressionismo, por outro, dessa cultura popular, da percussão também, e da chanchada, num sentido que eu acho interessantíssimo, que é essa questão... revistas. E da chanchada mesmo. A chanchada tem um conceito de periferia-centro, de antropofagia, de uma imitação deglutidora, de destruir o centro, o modelo, por uma devoração e tal, que era uma discussão super interessante que a gente colocou ali dentro. Tanto que tinha coreografia dos dois Abelardos, que era do Grande Otelo Oscarito. Não me lembro agora exatamente do filme qual é, mas isso tem uma presença e volto. É um pensamento histórico. Verdade. Assim como a gente comentou do melodrama, que o amnésico não tinha memória e o ébrio tinha memória demais, queria esquecer, a chanchada é uma maneira de conectar com a história do Brasil também e com o lugar dele como país em desenvolvimento, entendeu? Então, não era uma coisa só de modo de criação, tinha um modo de pensamento. Diria até que, na relação com a política, tem uma questão da corporeidade, da sensualidade, o tambor, o ritmo, tudo isso não está desprovido de proposição, entendeu? Não é só, é divertido e tal. Eu acho que tinha uma coisa ali da gente procurando as formas do pensamento, né? Os modos do pensamento no processo de criação, entendeu? Acho importante. Porque não parece que é só inconsequência. Sempre no sentido antropofágico mesmo, de deglutindo e transformando e devolvendo da nossa maneira, e tendo o Brasil como centro, né? Era o Brasil. A gente tentava falar de um Brasil que era o nosso Brasil, o Brasil que a gente conseguia alcançar, que a gente conseguia perceber, mas era sempre o Brasil. E sem esquecer que o Oswald botou Abelardo e Heloísa, que são uma referência de um amor medieval e de uma luta por aquilo, uma morte e ele vai esculacha tudo, botando naqueles negócios, aqueles interesses de burguesia e aristocracia, né? Basicamente, né? É uma devoração também, né? E tem uma coisa muito interessante na peça que até que a encenação trouxe, duas coisas que eu adoro, que trouxe uma espécie de cinema pra gente, né? Tinha algumas gravações muito interessantes, Parque Lage, meio glauboriano, tinha lá o personagem que eu fazia, o cliente, que na época era raro fazer isso, né? Parecia que a câmera ao vivo, eu era atropelado por um ônibus, saía sem botar na porta aula. Gente, na porta do banco, na galera. Porta de um banco. No banco, sobre um agiota, e o cara atropelado na porta, saindo pelo hall do teatro, galera. Nossa, eu tinha esquecido. Era bom. Rei da Velha era bom, galera. Era maneiro. Era maneiro. A gente entrando com o Solov na percussão, aquela sensacional. E o Abelardo e a Heloísa entrando pro casamento. Essa coisa do terceiro ato também era linda, né? Sensacional. Gabriel Vilela, cenário sensacional, figurinos sensacionais, Olinto. Tem uma coisa muito bacana, muito bacana. Iluminação do Maneco. Aquela gira, de repente virava uma macumba. Gente, essa macumba do final. Total. Então, tinham coisas muito boas, gente. Tinham coisas muito boas. Era antropofágico nesse sentido. Era o nosso tropicalismo, o tropicalismo da geração Coca-Cola. Pode crer, essa coisa do Parque Lage, essa referência aí do... Isso aqui é muito incrível também, né? O Glauber, né? Total. Então eu vou pegar a deixa, porque o papo está indo tão interessante, e aí vou pegar a deixa do que o Kiki falou, o César corroborou, e aí eu vou mudar um pouquinho a ordem das perguntas. Então, tem uma pergunta até específica para você, Kiki. Kiki, a sua direção orquestrou diferentes segmentos criativos numa mesma cena. Música, coreografia, fala, cenário, figurino, ampliando e contribuindo na dramaturgia. Como, por exemplo, a entrada do intelectual Pinote ou na abertura da peça com Seu Pitanga cantando Meu Dinheiro Não Dá.
Conta um pouco como se deu a criação desses momentos que extrapolavam as indicações que o próprio texto dava. Cara, difícil falar de tudo, mas eu acho assim, tem uma coisa essencial que é trabalho coletivo, né? Que assim, nessa altura a gente já estava com quantos anos de companhia? 12 anos de companhia, 13 para 13 anos. Assim, era um trabalho que já tinha uma prática, uma escuta muito grande. Assim, tanto que essa é a questão da metodologia, acho que foi uma etapa a mais, né? A gente elaborou mais a metodologia da pesquisa, mas tinha um trabalho de gira mesmo, de escuta, que era super importante, tanto na criação dos setores, né? como você no figurino e tal, como nos elementos de música, de vídeo. Tudo isso, assim, cria uma sopa, que é uma sopa de trabalho, com intuição e com escuta, que eu acho que são essenciais. Né? E a gente também já tinha uma tradição de criação que não era de, literalmente, montar os textos. Né? A gente fez vários trabalhos, ou sem texto, ou com o texto sendo criado no processo e tal. Então, a gente sempre procurava, de certa maneira, desconstruir o texto, procurando espaços para a gente, para a nossa percepção da época, para a percepção das nossas sensibilidades, inclusive individuais. Faço um parênteses para destacar a sua própria... enfim, e o seu próprio estímulo para montar o Oswaldo sempre foi um estudioso do Oswaldo. Então, assim, essa porosidade entre a gente é super responsável por esses momentos, né? Claro que tem uma questão de montagem, de escolher, de ensaiar. Como é que era o negócio? Assassino! Sanguessuga. Os disléxicos, companhia de dança. Tô brincando, era sensacional. A gente ensaiou um negócio, uma partitura grande durante meses. Aí quando chegou no teatro CCBB não cabia, porque era pequenininho. Agora, o que a gente não conseguiu mesmo é incorporar a cena do ping-pong, que o Kiki tentou muito. Qual cena do ping-pong? Ele tentou muito fazer um ping-pong. Vocês lembram que a gente... Claro. Lógico que lembro. Pinote, eu acho que era Pinote. Tinha isso? Mas depois você acabou fazendo, Kiki. No Inonite. Tá vendo? Maravilha, isso! Maravilhoso. Bem, agora não, peraí, só uma coisa, Lito. Queria destacar, já que você falou disso aí, o trabalho excelente do Cláudio Olivoto também na pesquisa de musical, porque tinha muitas músicas sensacionais que entravam no lugar de cultura brasileira, de história da música popular. Sensacional, super importante. Era a cara da peça, né? Realmente a equipe do Rei da Vela era tipo top plus. Marcos Chaves, Raul Mourão e a Sônia fazendo a programação visual. Não, realmente era top plus mesmo. Raul Mourão. E tivemos aulas teóricas, não tivemos? Tivemos, teve até o André Bueno. André Bueno. Nossa, não lembrava disso. Sim, e a Helena Soares também deu uma aula pra gente. A Helena também foi? Não lembro. Gustavo na coreografia com a Joyce Nisquet. Gustavo pôde... Né? Foi ali que você começou a ser coreógrafo de verdade, né, Gustavo? Foi a única coreografia que eu fiz na vida, né? Nenhuma outra. Era assinatura mesmo, né? Dali eu fui direto fazer Sweet Charity. Queria mostrar uma foto do elenco feminino. Balé de Frankfurt. Não, Tia Poloca. Então vou pegar deixa eu pegar Poloca impagável. É isso. Impagável. Então, a deixa das fotos. Drica, Gustavo e Malu. Como foi a criação da cena da Tia Poloca, Heloísa e João dos Givãs no segundo ato? Surgiu de alguma improvisação? Contem um pouco como é que foi essa criação, porque vocês interferiram no texto do Oswaldo. Vocês acrescentaram coisas. Conta um pouquinho pra gente. Eu vou ser honesto que eu fiz. Eu não me lembro muito. Falem. Eu me lembro. Eu me lembro que a gente fazia improvisações enormes. Sim. E no Rei da Vela, eu fiz uma enorme com o Malu, que era eu de Tia Poloca e você. A gente ficou horas improvisando. Até que teve uma hora
que a gente, tipo assim, foram 40 minutos, era uma peça. Acho que era a Poloca e a mãe. A mãe do... A Cesarina. A esposa... Dona Cesarina. Não. Cesarina, não? Não, era a mulher... Cesarina. Era Cesarina? Que a Era Cesarina. mãe de Heloísa. Esqueci o nome. Então era esse. Era nós dois. Depois eu fiz uma com a Drica também, que a Drica interrompeu e falou: você não é ator, você é autor. Escreve uma peça para mim que eu faço. Olha! E aí foi a segunda vez. Por isso foram as duas peças que marcaram muito, tanto o Melodrama e o Rei da Vela. Rei da Vela, porque eu fiquei com essa coisa, tem que escrever, tem que escrever. E fazia brigadeiro, você lembra? Exatamente. Foi essa que você falou, chega, uma pessoa não improvisa assim, ator não improvisa tanto tempo. Isso é coisa de autor. Drica profética. Eu me lembro uma coisa que era um corrido para Gabriel Vilela, que a gente botava milhões de roupas, né, que nosso jeito, estava botando roupa, troca de roupa, e aí tinha a hora do surdo, e eu olhei para Malu, que a gente tentou dar um passinho, tinha que fazer um passinho de 4 para dar a primeira marretada. E ninguém acertava a porra do passinho. Ninguém. E só logo. Eu lembro uma vez que desandou muito o Solov. Desandou muito, meu Deus do céu. Eu afundava. Tem óculos escuros. Também. Tinha uma coisa muito bacana no Rei da Vela, porque assim, eu tenho uma parte da minha família que é de São Paulo. E essa parte da minha família é uma família que trabalha, enfim, não são 400, mas trabalha com o mercado financeiro, é uma outra, tem fazenda, é uma outra coisa. Então tinha aquelas amigas da minha tia que iam com ouros, maquiadas para fazenda no interior, com maquiagem, e a vaca passava, e a pessoa falando da Europa. Eu era muito criança, tirando a bosta, vindo do estábulo. E elas todas... A Tia Poloca era isso, era uma visão de uma criança dos adultos da família na fazenda, nas férias. Falando da Europa. Eu queria falar um detalhe também. Ela começava ela fazia medley com o Marcos, personal. Ó, eu queria falar duas coisas, ou três. Uma é dos detalhes do cenário do Gabriel, aquela bandeira que lembra esse trabalho do Raul Mourão, feita de dinheiro real, com notas de várias épocas, uma bandeira gigante, acho importante lembrar. Não sei se você consegue mostrar aí. Lindo a imagem daquele azul gigante com a sátira, com a paródia do Cid Moreira, da capa da revista Caras, que é o Cid Moreira na banheira, feita com lâminas de ouro, Gabriel Vilela chiquérrimo, com uma antena parabólica, coqueiro parabólica, e daqueles Essa arquivos. cena era muito maneira. E queria lembrar também do Léo, do Guilherme e do Arthur, que também eram do elenco. André, Smith, Léo Miranda e Guilherme Miranda. Maravilhoso. Arrasando. Maravilhosos. Marcos e qual era o nome do índio? Sexta-feira, né? Sexta-feira e Marcos. Sexta-feira, gente. Era sexta-feira. Deixa eu catar uma foto. Guilherme, essa coisa do terceiro ato que era muito bonita. Esses armários, a gente saindo de dentro deles. Era muito bonito. Marcelo de Marlon Brando. Sim, chove dentro. Era muito chove dentro. Ah, que lindo, que lindo. Eu tenho... Peraí, só um minuto. Eu tenho que falar uma coisa. A primeira vez... A primeira vez que a gente trabalha com o Malu. Foi. Mas já tinha tido melodrama, né? Já tinha tido melodrama. Acho que não. Não, já, mas melodrama... Mas não com o Malu. Ela entrou no melodrama depois, não né, criou. A primeira vez o melodrama depois de ter feito o Rei da Vela, não foi, Malu? Melodrama já grávida. Meu Deus do céu. Todo mundo... Que foi ali no... Socorro. Foi no Rei da Vela que a gente começou. Eu lembro do Kiki me telefonando. Malu, melodrama foi 2001, não foi, Malu? Hã? Você foi 2001, não foi? Melodrama foi 2001, foi. Melodrama em 2001, não foi? Foi. Mas fala aqui. Eu lembro do Kiki me telefonando para me convidar para fazer o Rei da Vela e eu entendi se eu queria fazer uma novela. Ela! Meu Deus do céu! Nossa, aí eu fiquei muito... Que loucura! Muito fã de vocês.
Eu era muito fã de Peter. E, nossa, vocês eram assim... Achando que era uma novela, né? Achou que ia fazer uma novela. Fiquei muito feliz. Mas eu fiquei mesmo, porque trabalhar com vocês era claro. Era uma coisa que todo mundo queria. Vocês eram muito incríveis e vocês eram, acho que a coisa mais interessante. Vocês eram a coisa mais interessante no teatro carioca daquele momento, eu acho. Eu fiquei muito feliz. E foi ótimo, né, gente? Foi uma delícia. Tinha uma coisa muito legal. Uma delícia. Aí, você vinha do Teatro Autônomo lá. Peraí. Autônomo. Então, que era maravilhoso também, que fez um trabalho sensacional. Jefferson. Mas isso não me tirava a vontade de trabalhar com vocês também. Claro. Eu queria lembrar uma música que a gente ensaiou, que era muito interessante fazer O Rei da Vela, uma peça que tinha tantos questionamentos, né, da questão social. A gente ensaiava... Qual é o nome? O Moarama, né? O Moarama. Que era um clube de elite, que com o crescimento da favela, o clube foi desativado. Hoje em dia ele virou centro esportivo, né, na favela. Mas naquela época ele estava totalmente desativado e você tinha uma rua onde tinha o clube. Atravessava a rua, tinha mansões, as quadras de tênis davam para essa rua e no clube em diante eram os barracos e as casas. E você era uma aberração social na vista mais linda que o Rio de Janeiro pode ter. A vista, a lagoa, para tudo. Eu arrisco dizer que se a gente fizesse hoje a peça, se fosse hoje, a gente teria feito alguma coisa ali com a comunidade, né? Claro. Ia ser diferente. Teria feito alguma integração, alguma coisa, porque era muito apartheid ali, né? Era uma coisa muito. Era uma aberração aquilo. E é a cara da peça, né? Me lembro que tinha um momento que acendiam as luzes quando a gente começava de tarde para a noite, né? Quando caía a luz do sol, você ouvia as pessoas acendendo... As pessoas acendiam as luzes de suas casas, do lado da gente, e você ouvia as quadras de tênis acendendo os holofotes, né? Era, tipo, muito doido. Gente, olha essa foto do Sexta-feira mandando um papel higiênico para a Heloísa. Mais um capítulo do politicamente incorreto da nossa época. Gente, o Sexta-feira, o índio com a coisa, dando um papel higiênico para a burguesa se limpar. E o índio completamente debilizado, né? Assim, idiotizado, né? Dando papel, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que até hoje é uma imagem provocativa, como diria o Olinto. Mas é mesmo, claro que é. Com todos os problemas. Papel higiênico para a madame se limpar. Muito bom, gente, muito bom. É que a gente não lembra mais. Isso tinha a relação deles com os empregados, né? A relação da família com os empregados. Se a gente pudesse voltar no tempo e ver, talvez agora com o YouTube, com o canal YouTube da Cia dos Atores. E a versão é maravilhosa. Maravilhosa. 3 câmeras editadas, super bom. Tinham 3 câmeras? 3. Uau! 3 câmeras. Onde foi gravado? Centro Cultural Banco do Brasil. Não foi o Rei da Vela que a gente apresentava um making-off da peça depois, quando acabava, a gente apresentava... Tinha um making-off, não lembro se a gente mostrava. Não sei. Não, eu não lembro se a gente mostrava, mas tinha um making-off que foi feito até pelo Vinícius junto com quem que fez com ele? Não sei. Não me lembro agora, mas que tinha a coisa do Cocteau lá, do Orfeu do Cocteau, do espelho. Era muito legal, era muito legal. Era muito legal. Material, né? Ele não ficava no agradecimento isso não, Kiki? Ficava no agradecimento. Talvez, passava no agradecimento isso? Passava. Sim, passava no agradecimento. Sim. E tinha brincadeira também dos créditos lá, né, na coreografia inicial. Tinha um prólogo até o cliente sair, tinha os créditos, como se fosse um filminho assim no começo, e tinha aquela situação também muito boa de vídeo do Abelardo com a lanterna, lembra? Que a gente fazia um jogo que parecia que a câmera era na direção da lanterna,
e você ia vendo, depois aparecia o corpo, você percebia que aquilo era pré-gravado. Tinha uma certa mágica meio teatro complicité, né? Eu lembro, Drica? Era super legal, cara. Você via como se fosse o ponto de vista da lanterna, ia vendo a cena e a projeção ao mesmo tempo, que era tudo coreografado, só que o Olinto, que era o ator que aparecia morto, ele não podia estar lá porque estava em outro lugar e tal. Ia multiplicando os Abelardos, né? Exato. Ah, que delícia. Eu queria fazer uma pergunta, então, para o Marcelo, que já que a gente falou tanto de tantas coisas agora, de vídeos e sala de ensaio, que, para falar a verdade, eu acho que foi uma das melhores salas de ensaio que a gente já teve na vida, porque ainda por cima a gente tinha o clube e a gente ia para a piscina, quando não estava ensaiando, era realmente surreal. E uma sala enorme. E quem não estava ensaiando tinha uma outra sala do lado para poder passar a cena. Então eram 2 salas de ensaio e piscina. Realmente era bem específico. Marcelo, como foi ser diretor de produção, organizando, promovendo tudo? E como que foi ser diretor de produção, inclusive trazendo pessoas de São Paulo como cenógrafo? E como foi essa experiência de produzir e atuar ao mesmo tempo? Foi a última vez, ainda era época de fax. A gente não tinha telefone celular e a gente fazia tudo com fax. Então, eu tinha um escritóriozinho na casa da minha avó. Eu lembro que foi a última produção que eu fiz assim. Tinha que marcar a hora para fazer as coisas. Então, de manhã, dava os telefonemas. 2 da tarde, não sei aonde. Foi gostoso fazer. Que amor. Foi bom, assim. Foi um trabalho concentrado. Tinha o Banco do Brasil, né? Então tinha um certo conforto no Centro Cultural, a gente sabia quanto a gente ia receber, quando. Foi bom fazer. Bacana. Tinha Martins Lesqueres que me ajudava, e Letícia, na produção. Letícia, claro. Não, agora Letícia... é engraçado. Não era Monte, não é Monte, não. Letícia Jaque. Letícia Jaque. Eu acho engraçado assim, as pessoas saberem também que como é que se faz produção sem celular e na base do fax, né? Você pensar isso hoje em dia é bem louco, né? Assim, essa história de você ter um escritório na casa da sua avó, de marcar uma hora para ir lá receber fax. Genial, Marcelo. Agora, já tinha... Fala, amor. Não, já tinha, a internet já estava existindo no Brasil, mas não era, talvez, não muito tão usada, assim, tão disseminado, tão cotidiano, né? Mas já tinha internet. Amor, era internet de escada. Isso, exatamente. Era aquela internet que a gente ouvia. Quando você entrava na internet, não podia falar no telefone. Justamente. Era esse tempo. Olha, meninos ouviram. Eu gostaria de endossar que também era das melhores coxias, hein? Era bom, né? E tinha uma coxia que era uma delícia. Tinha uma hora que começava a rolar uma cerveja no segundo ato, que passava de uma mão para outra. Um black. Olha o uísque aí. Era animado. Era animado, porque tinha que trocar muita roupa. Muito Black Label. Né? Éramos felizes e sabíamos. O Brasil vivia um momento bom também, né? Assim, no sentido, a gente tinha esperança. A gente achava que ia eleger o nosso presidente, a gente elegeu depois. Estava tudo caminhando. Caminhando. Fazendo a peça no TBC, pô, privilégio, né? Teve TBC, gente. Como foi, então, a temporada, gente? Conta um pouquinho como é que foi a temporada, a experiência para vocês da peça, porque a gente fez temporada no Rio, fez temporada em São Paulo, fez temporada em Brasília, nos apresentamos também em Recife. Como foi? Conta um pouquinho a experiência de vocês, ou alguma curiosidade, ou alguma coisa... Eu tenho sempre uma gratidão assim, pela instituição CCBB, porque eu acho que, além do Rei da Vela, ela abrigou tantos outros trabalhos da Companhia dos Atores e de tantas outras companhias, e nunca regou, né? Nunca regou no sentido de falar, não, aqui não pode mais, não tem mais. Assim, o CCBB se mantém, né? Assim, como um pulmãozinho assim, para a gente que
que vive de teatro. E depois a temporada, eu não lembro muito da temporada, mas lembro do CCBB e do gente, que a gente acabou de falar agora em São Paulo. TBC foi uma emoção. Eu tenho a impressão da temporada em São Paulo ter sido melhor do que a do Rio, em termos de receptividade. Acho que teve tanto público quanto. Acho que a crítica foi mais elogiosa em São Paulo, mas foi bem... Porque a gente estreou ainda... Lembra que antes, quando a gente estreou, a gente tinha um negócio que a gente fazia antes, que não era o início da peça, mas que aí o povo sentava e achava que já era a peça, aí achava muito longo. Isso durou na primeira semana. Era um programa de rádio. Que só ficou na primeira semana e tiramos, e aí a peça engrenou. Mas aí os críticos acho que viram com esse negócio. Não lembro. Mas eu não me lembro direito o que era. Eu não lembro. Eu me lembro que foi bem recebido. Era alguma coisa que a gente fazia durante a entrada do público. Era um programa de rádio, era isso. Vocês tinham um texto, vocês liam uma coisa meio de rádio, vocês todos elegantes, Drica e Malu com vestidos longos, uma coisa toda elegante, fazendo justamente essa... recebendo as pessoas. Se eu não me engano, era um texto até do Fabinho. Posso estar errado, mas acho que o Fabinho organizou algumas falas assim e fez isso. Posso estar equivocado. Acho que depois virou a entrada do cliente, o seu Pitanga, já. Eu entrava pela plateia. Acho que só ficou na primeira semana, porque aí percebeu que o público não estava achando que era já a peça e aí cortou-se isso. Não lembro. Tá mutado, Kiki? Não tá dando para ver. Perdão, eu tirei aqui para tentar ajudar a transmissão aí por causa do Marcelo. Não, eu lembro da música que ficou, que acho que é que tem no vídeo. É uma música inteira. É isso. Do negócio do dinheiro, né? Eu acho que tem. Acho que as notícias que. Dinheiro vem, dinheiro vai. Dinheiro vem, dinheiro vai. São as duas músicas. Dinheiro entra, dinheiro. Depois depois dinheiro vai. Dinheiro entra, dinheiro. Era muito bom. Aí depois. Era muito bom, muito bom. Depois tinha a fala do Olinto e respondia cantando, né? Que era. Pá. Ele perguntava alguma coisa, os Schmidt paravam. Pá. Aí eu cantava. Sempre tinha uma resposta no canto. Era divertido. E eu acho que a fala dos radialistas acabou virando off, enquanto o público entrava. Algumas notícias, algumas coisinhas assim mais sujas. Não me lembro. Olha, parabéns. Vocês mantiveram os neurônios bem ok, apesar de... Parabéns. Não, mas o César e o Olinto, eles estão convivendo com o vídeo da peça. Eu sei porque eu tinha esse vídeo também. Senão não tem como lembrar, não. Me desculpe, gente. Vou dar uma defendida, porque como isso não está no vídeo, a gente não lembra por causa do vídeo. A gente lembra porque... Eu estou falando da parte que a gente lembra. Da pouca parte que a gente lembra. Gente, que Deus. Saudade! Saudade! Agora, outra coisa que eu acho importante destacar. A gente, no papo do melodrama, eu até comentei da coisa da gente fazer o melodrama pensando na coisa da linguagem junto com a comunicabilidade. Isso vinha muito da Morta, que a gente conseguiu fazer um espetáculo que era aparentemente experimental, no sentido de que tinha um texto que era muito louco e tal. A gente conseguia uma comunicação. E o Rei da Vela também herda essa série de trabalhos. O próprio Oswald na Morta, no sentido da farsa, da loucura, do humor, de um humor mais rasgado e tal, e pós-melodrama, assim, acho que ela tem um ponto de linguagem mesmo, de caminho de linguagem ali que ele representa. Assim. Com você, mas eu estou dizendo justamente que a gente tem mais a linhagem que a gente mesmo colocou na Morta como referência do que a linguagem do Outra Oficina, porque a gente não estudou a linguagem da Oficina. A gente não ficou vendo filme. A gente tinha uma linguagem constituída nos nossos corpos ali da Morta, que era muito presente. Era muito presente. Destaco o Tablado e o Delírios para Oswald, que afinal também. Eu, Henrique Dias e Marcelo Olinto, naquela montagem. O que é Delírios para Oswald? Delírios para
personagem do Ricardo Kozovski, nos anos 50. 87. Era uma adaptação da Morta. Delírios para Oswald, uma adaptação da Morta. Hierofante, né? E o Kiki fazia um ser misterioso, todo de branco, desnudo. Não, mas eu fazia o trabalho de corpo. Eu não vi isso. Eu sabia disso também. Aí eu entrei nesse negócio inventado. Na segunda sessão, sei lá, botei um pó branco assim, fiz umas contorções meio butô lá, gente. Isso. Porque na época você fazia um trabalho com a Lina do Carmo, você tinha um trabalho de mímica. Mímica corporal. Isso. Olha aí. Olha aí o expressionismo, tá vendo? Tá, tudo se conecta. Olha, mas posso ser sincero, eu acho que tem uma conexão sim, porque depois, quando a gente fez a nossa Morta, o Kiki estilhaçou o poeta, porque tinha o poeta Andrezinho, tinha o poeta Marionete, tinha o poeta Kiki, que era um indivíduo que depois entrava no segundo ato. Então, de uma certa forma, por que não? Eu acho que existe uma conexão sim. A gente teve a oportunidade de estudar um pouco a peça. Apesar da peça do Ricardo não era só a Morta, né? Tinha o Manifesto Antropófago também, tinha várias coisas lá, mas a gente, queira ou não, se relacionou com aquilo. E é mais barato quando você se relaciona estudando e trabalhando e produzindo, em vez de só trabalhando intelectualmente, né? Estudando texto e tal. O Olinto tinha feito o Homem e o Cavalo também, não tinha? Também. Que Henrique fez o canhão. Quem operava o canhão, Henrique? Quem operava o canhão? Operava o canhão. Henrique, o Oswald te formou. Chegamos a essa conclusão. Não, total. Não, e eu hoje, por acaso, eu estou fazendo uma aula na UFRJ, no mestrado da UFRJ, que tem a ver com cartas, tem a ver com formação do Brasil e tal. E aí, enfim, estava lendo lá uma dissertação de mestrado que depois virou livro e que tem o prefácio do Viveiro de Castro. Então tem assunto pra caramba sobre o Oswald ali, que me deu uma grande curiosidade de novo, de olhar e tal. Olha. Acho que tem muito assunto ali, cara. Muito assunto. Delícia. Inclusive, ele falando que a coisa que se fez de colar o Oswald com a ideia de modernismo, como se ele fosse a mesma coisa, ele dá uma detonada. Fala, cara, todo o caminho do modernismo posterior à Semana de 22 foi de separação, multiplicidade e coisas bem duvidosas, complicadas, em relação ao nacionalismo, né, inclusive integralista e tal. Tem assuntos muito legais ali para pesquisar de novo, assim. Galera, olha, por conta do mestrado, eu vou o texto da Oswald. Nossa, assim, especificamente, o recorte até 37, até a Morta. Cara, ele é muito criativo, galera, muito. O que ele propõe, nós somos herdeiros do que o Oswald propôs lá atrás, de apropriação. Total. De apropriação de linguagem, de sobreposição de referências, satirizar a si mesmo, se sacanear, se auto-sacanear, se auto-referenciar. A obra dele caraca, tá aí. Me amarro no Oswald. Às vezes muito impressionante mesmo. De tanto que eu leio, eu acho que eu até já conheço o cara, de tanto que eu li. Claro. Importante. Você foi muito responsável por essa presença do Oswald, né, no trabalho da companhia. Foi o propulsor desse projeto, né? A gente deve ao Olinto a montagem do Rei da Vela, porque ele nos convenceu a todos, né? E a Morta também. Débora Guimarães também, né? Débora Guimarães também. Olinto perseverou na ideia, falava. Gente, presta atenção. Presta atenção nesse autor, vocês são ignorantes. Leiam, conheçam. A gente praticamente montou para ele parar de insistir, gente. Exato. A gente não aguentava mais. É o famoso comendo pelas beiradas. Comendo pelas beiradas. Meu cartão, Oswald. O cartão. E a peça está tão atual hoje que outro dia eu vi a live do Renato fazendo o Rei da Vela. E é mó barato você ver o... Live de quem? O Renato Borg, que fez o Abelardo. Ele pegou trechos e fez uma live só de Abelardo. Caraca, as coisas que o Abelardo fala, parece que foi escrito para agora, para esse exato momento. Inacreditável. Que pena, né? Que pena. Não, e é muito louco, porque eu também estava pensando... Cai um Abelardo e vem um Abelardo, não era isso? Da gente encontrar essa coisa do...
cara, do endividamento. Isso é um negócio mundial. É todo mundo endividado, cartão de crédito, sistema financeiro, o rentismo, né? Toda a economia do país voltado para o rentismo e a elite ali se locupletando e a galera, em geral, se fudendo muito, assim, né? É muito louco, isso está cada vez pior. É impressionante. E a questão dos emigrantes, nessa pandemia, dos emigrantes, de todos os emigrantes que saem dos seus países e vão para outro lugar para procurar alguma coisa e continuam fodidos, são turcos, enfim, tem uma confluência de coisas impressionantes. Nessa pandemia, os bilionários da América do Sul, Latina, eles triplicaram os seus lucros. Os lucros triplicaram em 4 meses. É inacreditável, né? Sem fazer nada. Todo mundo perdendo emprego, todo mundo... E os caras, sem fazer nada, triplicaram os seus lucros. Com isso, a gente termina a live de hoje. Com isso, a gente termina com uma lágrima escorrendo. Tipo, pelo amor... Eu tô aqui, ainda bem que a garrafa é pequena, porque eu tô aqui dando... Ai, meu Deus do céu, né? Eu acabo sempre essas lives com vontade de agarrar, beijar vocês, cada um de vocês. Amor. Almôndega, marcação de almôndega. Pois é terrível a gente não poder combinar de se ver, né? É muito terrível isso. Tocar, gente, pelo amor de Deus, não pode tocar. Tá proibido, né? Não, mas vai passar, gente. Vamos fazer... Vamos remontar, Rei da Vela. Vamos remontar o Melodrama, remontar o Rei da Vela. Eu quero fazer aqueles processos... Quando liberar, tem a vacina, libera, vamos fazer aquele processo, fica todo mundo deitado no chão, todo mundo se agarrando, se sentindo energia. Acho também. Eu e Maluzinha dando porrada, né, Maluzinha? Né, de luva, de pó. Foi assim que você se apresentou, né, Adriana? Foi assim que nós viramos grandes amigas, né? Bem-vinda. Ai, amores. Que amor! E somos amigas, sim, até hoje! Nós somos! E viva Bel Garcia! Viva PCB! Viva Márcia Machado! Viva! Fernando Melo! Viva! Viva! E viva a gente também! Viva a gente! Para ver a Morta, que o Lindo falou que é emocionante. Gente, é emocionante. Morta eu não vi toda, eu vi pedaços. Realmente, todos nós, meninos e meninas. No auge, né? Que loucura. Suzy, uma força da natureza. Loucura. Né? Espinhas, porque, né? Não dá para ver, porque a textura é branca. É vintage. É vintage. É aquele vermelho. Mas a Morta, para mim, é o espetáculo que eu mais lembro das loucuras que a gente fazia nas viagens, temporadas, festivais. Eu acho que era o auge, era a Morta, não era? Jovens, sim. Para mim era porque a Morta, que Melodrama, eu me lembro que eu já estava bem mais tristinha, assim, por vários motivos. Eu já estava mais velhinha, 25, já estava com mais crises, assim, né? Sabe? Velhinha, 25. Mas a Morta era tipo 22, né? Era tipo... a Morta era muito bom. E era um texto muito louco, dava muita vazão pra gente, né? Mas tem um rigor formal, não a situação de um formalismo, mas um rigor formal na peça que é muito interessante. O rigor formal que você diz, uma precisão no trabalho da gente. O primeiro quadro é uma loucura. Agora, vendo. Sim. É muito poderoso. As coreografias... Pra gente era, talvez, um pouco... ainda continua hermético, né? Mas sei lá, de pouca comunicabilidade e tal. Hoje não é tão confuso assim, porque já a dramaturgia já é toda intercortada e tudo mais. E tem um rigor, assim, um levanta, o outro senta, vira a página, vai, pum. E com frescor.
Amor, a gente era muito jovem, a gente tinha uma precisão corporal. Eu lembro que a gente chegava no teatro de ressaca, a gente aquecia 2 horas no palco. E fazia uma peça de 2 horas bombando, com muita... Eu não fazia o primeiro ato. E aquele cenário, né? Aquele cenário. Dudinha, gente. Dudinha. Pelo amor de Deus. É uma gravação da Morta muito quente. Assim, um público muito, muito na peça. Lotadaço. São Paulo, né? Cultural, né? São Paulo. Tem da Fundição Progresso também, mas é muito difícil de ouvir. Muito difícil. Eu vi no dia que o Marxen assistiu. Nossa. Você viu no ninguém mais. Bárbara e um casal. E um casal se chupando. Que bateu palma de pé. Eu me lembro que tava frio. Tava frio pra caceta. Muito frio. Era o inverno e era pouquinha gente. Eu me lembro que tinha o Marxen, aquela gente blasé assim. Exatamente. Era incrível. Eu me lembro de 2 coisas muito pontuais da Morta. A gente entrando na Fundição Progresso, o que olhando aquele espaço, eu falei, gente, esquece tudo que a gente ensaiou. Porque a gente ensaiava tudo grudadinho, lembra? Os mortos e os vivos. Estourou aquilo tudo. E a outra coisa, eu lembro também, a gente era uma maquiagem forte, né? Mas eram uns caquinhos de espelho quebrado, lembra? Eram uns cacos. Cada um tinha seu caco, eu acho. Que não tinha dinheiro para comprar espelho grande. Galera, aquilo não era um camarim, aquilo ali era um banheiro. Era um buraco. Todo mundo arrumado!